Olá, que Deus abençoe a todos. Hoje nós vamos falar duas mensagens especiais. A primeira, a quebra da maldição. A segunda é sobre a vida sentimental. Quem quer ser feliz na vida sentimental? Não implore o amor de ninguém. Então essas são as duas mensagens que nós iremos falar. E eu quero falar para vocês que todos os dias nós estamos gravando um vídeo novo. Chega de repetir vídeos antigos. Todos os dias agora nós vamos procurar gravar um vídeo novo e eu tenho certeza que vai ser bênção para todos nós. Mas antes de nós irmos para a mensagem, eu peço para você, com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, dá uma moral aí, nos ajude aí, compartilhando, dando um like, faça um comentário aí, se você prefere que o vídeo seja somente em áudio ou quer que a gente apareça, coloque a imagem também. Coloque aí sua opinião, porque a sua opinião é muito importante para nós. Vamos para a primeira mensagem? A quebra da maldição. O que é a maldição? A maldição é a consequência do pecado. Há vários tipos de pecado. Toda pessoa que peca, ela fica amaldiçoada, porque ela dá legalidade para o diabo agir na vida dela quando ela peca. E nós vamos falar de um tipo de pecado, o pecado da língua, que tem levado muita gente a sofrer. O diabo tem usado desse pecado para arrastar muita gente para o inferno. Então, fuja do pecado. A felicidade está em fugir do pecado, porque quem vive no pecado vive sofrendo. Essa que é a realidade. Por exemplo, a palavra de Deus nos ensina, lá no livro de Provérbios, que a morte e a vida está no poder da língua. E tem muita gente que está colhendo os frutos ruins, porque a semente dela, as palavras delas são maldição. Quer ver uma maldição que a pessoa atrai para a vida dela sem perceber? É quando ela fala assim, minha doença. Ela já está tomando posse do que é mal. Você tem que declarar que você está curado, porque você não está mentindo. Ah, pastor, eu estou mentindo se eu falar que estou curado e ainda sinto sintoma. Não, você está usando a fé, chamando a existência. Não seja exagerado. Obedeça a palavra de Deus e viva a fé. Porque quando você vive a fé, pode ter certeza, o poder de Deus vai se realizar na sua vida. E não leve a mão não, essa vozinha que tá no fundo é meu filho Daniel, que tem 2 anos. Ele quer pregar junto comigo. Então, não leve a mão não, tá bom? Mas voltando aqui, a maldição está no pecado. Por exemplo, eu gravei um vídeo esses dias que Jonas, ele ficou amaldiçoado porque ele desobedeceu a Deus e entrou no barco. E todas aquelas pessoas daquele barco foi amaldiçoada pela desobediência do Jonas, porque a tempestade veio por causa da desobediência de Jonas. A maldição do pecado, da desobediência, atrai a presença do mal. Aí você fala assim, ah, Renato, mas eu não acredito nisso. Independente se você acredita ou não, o mundo espiritual não está nem aí. O mundo espiritual tem leis espirituais. E a realidade é que as forças malignas vêm atuar na vida daqueles que dão legalidade, aquelas pessoas que vivem no pecado e não se arrependem. Porque isso é real. Quem lembra, quem é das antigas, lembra do filme Ghost? E aí quando o camarada malvado morreu, a sombra veio e pegou a alma dele e levou para o inferno. Você vê que até os filmes
mostra um pouco da realidade espiritual. Então tome cuidado, fuja do pecado. Se você quer um dia morar com o Senhor no céu, fuja, lute. Aí a pessoa fala assim: ah, Renato, mas essa palavra que você está falando é muito dura, é muito difícil de acreditar, mas é a realidade. Eu tô aqui para te abençoar. Eu não tô aqui para agradar você. Porque para mim te abençoar, eu tenho que pregar a palavra de Deus, e é o que eu tô fazendo, é o que está escrito na Bíblia. Eu não tô inventando nada. O que eu tô falando aqui tem base bíblica. E eu não fico toda hora lendo versículos bíblicos, porque senão a pregação fica um pouco cansativa. E a realidade é que muitos não têm paciência para ouvir. Então, fuja do pecado. Por exemplo, tome cuidado com as suas palavras. Tem gente que amaldiçoa o filho. Esse menino não vai dar para nada. Não vai servir para nada. E realmente cresce e não serve para nada. A pessoa amaldiçoa o marido. Esse homem só me aborrece. Só sabe brigar comigo, não presta para nada. E é o que vai acontecer. Ela está firmando a maldição na vida dela. Então, nós temos que tomar cuidado com a nossa palavra. Se você quer viver uma vida feliz, uma vida abençoada, longe da maldição, você tem que tomar cuidado com as suas palavras. Porque a palavra é vida ou morte. Você vê que o Senhor Jesus, ele falou para Lázaro, que estava morto já há 4 dias, no túmulo: Lázaro, vem para fora. Olha o poder da palavra, a vida, a autoridade. Olha o poder da palavra. Há poder na palavra. E o mal, ele tem agido na vida de muita gente, porque a pessoa, ela não toma cuidado naquilo que ela fala qualquer coisa, aquilo que vem na mente dela. Tem gente que fala assim: ah, pastor, doença não dá em poste. Olha só, ela já se acostumou com a doença, ela já se acostumou a proferir a doença, e conforme o tempo vai passando, a doença vai cada vez mais tendo força na vida dela. E aí se explica porque há tanto tempo ela não consegue vencer a doença. E aí o que acontece? A pessoa começa a falar coisa ruim. O medo domina. A tristeza domina. O diabo ele age, ele tem destruído muitas pessoas através desses 2 sentimentos, do medo e da tristeza. E muitas das vezes vem da onde? Vem da pessoa só falar desgraça, destruição. Tome cuidado. Guarde as suas palavras. Se for para falar maldição, para falar aquilo que não edifica, fica calado. Lute contra os maus pensamentos. Procure só falar coisas boas, para que você venha viver coisas boas na sua vida. Tem gente que recebe o salário e fala assim: essa bosta de salário não serve para nada. Você vê, ela amaldiçoou o salário dela. A pessoa amaldiçoou o salário, amaldiçoou a casa que ela mora. Essa casa é uma casa velha, só tem móvel velho. E a pessoa amaldiçoa o carro que ela tem, esse carro velho que não presta para nada, só vive dando defeito. Ela está amaldiçoando. E infelizmente, ela vai sofrer as consequências das palavras que ela fala. Procure entender que se você quiser viver uma vida feliz, você vai ter que aprender a falar coisas boas.
Por exemplo, elogio. Elogiar mais e criticar menos. Elogiar o seu familiar, a pessoa que está do seu lado. Porque o elogio traz alegria, traz paz. Por exemplo, você, marido, há quanto tempo você não elogia a sua esposa? Há quanto tempo você não fala para os seus familiares que você ama? Mãe, talvez você, mãe, que está me ouvindo aqui, há quanto tempo você não fala para os seus filhos que você ama ele? Há quanto tempo? Há quanto tempo, marido, você não fala para a esposa que você a ama? Nós temos que cuidar. E os cuidados tá muitas das vezes nas palavras. Quando você fala palavras agradáveis, palavras doces. Não aceite falar palavras amargas. Ah, eu falo a verdade, eu sou sincero. Mas tudo tem um limite. Se a sua sinceridade vai ofender uma pessoa, as pessoas que você ama, fica de boca fechada. Fica de boca fechada. E daqui a pouco nós iremos fazer a oração da cura, da libertação. Porque eu creio que através dessa gravação você vai ser curado, você vai ser liberto. E depois coloca aí nos comentários, glorifique o Senhor Jesus, que você foi curado através dessa oração, dessa gravação, dessa palavra. Porque o Senhor Jesus é o mesmo ontem e hoje e será para todo e sempre. Os milagres que Jesus fez no passado, Ele faz nos dias de hoje. É só você crer, usar fé. Jogar fora os ensinamentos das religiões. Porque, infelizmente, tem líderes religiosos ensinando coisas que faz com que a pessoa sofra. Por exemplo, quer ver um ensinamento que faz a pessoa sofrer? É reencarnação. Ah, que na outra vida você fez uma pessoa sofrer e agora você está sofrendo. Para com isso. Isso é invenção do diabo. Reencarnação não existe. A Bíblia nos ensina lá no livro de Hebreus que cabe a um homem morrer e viver uma só vez. Outra coisa também, tem determinados pastores que falam que você tem que carregar a cruz da doença. Mentira! A cruz não é doença. A cruz que o texto sagrado fala é o nosso eu, é a nossa vontade. É negar a nossa vontade e fazer prevalecer a vontade de Deus. Esse é a cruz, é a interpretação da cruz. Mas muita gente hoje sofre por causa de ensinamentos errados. Tome cuidado com isso. O Senhor Jesus, Ele deixou para a gente um testamento. Tanto que a Bíblia é Antigo Testamento e Novo Testamento. O que é um testamento? Você herda os bens daquilo de uma pessoa que já partiu. E o Senhor Jesus, Ele já não está mais em carne e osso nos dias de hoje. Ele está em espírito. Mas Ele deixou o testamento, Ele deixou a bênção dEle. E nós tomamos posse desse testamento, tomamos posse dessa bênção através da fé, através da palavra que Ele nos ensinou. Então usa a sua fé, fale de cura, fale de bênçãos. Para falar coisa ruim, fica de boca fechada e sai de perto daquelas pessoas que só falam coisas ruins. Corta, fala, fulano, para de falar isso. Se você quer ser feliz, você tem que aprender a falar coisas boas. Porque coloque uma coisa no seu coração. Nós podemos tudo, menos pecar. E se pecar, se arrependa, peça perdão a Deus. Ah, pastor, eu vivo no pecado e não consigo
pecar, não parar de pecar. Peça perdão a Deus, se humilhe, peça força a Deus. Senhor, me dê força, dobre o seu joelho, seja sincero a Deus, se humilhe diante de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai te dar força para você largar o pecado. Agora, não fique dando desculpa. A pessoa peca e ela dá desculpa. Ah, Deus entende. Deus não entende. Deus não aceita desculpa da pessoa viver no pecado. Isso é engano do diabo. Fuja disso. Lute para ser feliz. E eu tenho certeza, se você lutar, se você colocar em prática a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, você vai viver os melhores dias da sua vida. Porque nós vencemos os maus pensamentos com a palavra. Eu já disse aqui, vou repetir. O pensamento a gente não para, a gente substitui. E a gente substitui, a gente vence com a palavra. Quando vem o medo, você lembra da palavra, fale da palavra. Nem o mal me sucederá e nem praga alguma chegará na minha casa. Quando vier a tristeza, eu não vou me dobrar a tristeza, o desânimo. A alegria do Senhor é minha força. Coloca um louvor, adore a Deus. E eu tenho certeza que a presença de Deus vai envolver você. E você vai tomar posse da bênção de Deus. Então, essa é a primeira mensagem. A quebra da maldição. Aí a segunda mensagem é sobre a vida sentimental. Não esmole, não implore o amor de ninguém. Eu peço para você compartilhe esse vídeo, esse áudio, quer dizer, com uma pessoa que está passando por problema na vida sentimental. Compartilhe. Porque tem muita gente que ela não entende que se ela ficar implorando o amor de alguém, essa pessoa vai se aproveitar dela. E no futuro, bem próximo, ela vai ter uma decepção muito grande. Porque o amor é uma escolha. Ninguém é obrigado a amar. Por exemplo, eu já passei por uma decepção muito grande na vida sentimental. Mas eu decidi, não, eu não vou gostar mais dessa pessoa. Eu vou lutar. Eu vou lutar contra os meus sentimentos. Eu vou orar a Deus, Senhor, coloca uma pessoa na minha vida. Me ajuda. Porque eu não quero mais sofrer. Eu não quero ser escravo desse sentimento onde a pessoa que eu gosto e ela não gosta de mim, ela vai se aproveitar desse sentimento. E aí a pessoa acaba virando um banana. Por quê? Porque a pessoa fica ela fica implorando o amor de uma pessoa que não gosta dela. E para que isso venha acontecer, é porque muitas das vezes ela gosta de outro. Então tome cuidado, lute contra esse sentimento, porque se você não lutar agora contra isso, vai trazer muito prejuízo. Por exemplo, tem gente que casa com uma pessoa que não gosta dela. Por exemplo, aconteceu isso na Bíblia. Por exemplo, Potiel, ele casou com Mical. Mical era a esposa de Davi. Davi ficou fugido de Saul e Saul foi lá e casou Potiel com Mical. Potiel, ele casou com uma mulher casada, com uma mulher que não gostava dele. O que aconteceu no final? Ela foi dada de novo a Davi. Foi dada de novo. Mas por quê? Porque ele casou, ele se envolveu com uma pessoa que não gosta dela.
Esse tipo de coisa vai fazer você sofrer. Por exemplo, é claro, às vezes o casal tá namorando e aí houve uma separação. Mas aí o que que acontece? A pessoa muitas das vezes se arrepende de ter se separado. E aí a pessoa vem e pede perdão. E eu creio que se você gostar, vale a pena você perdoar, porque também ninguém é perfeito. Por exemplo, já aconteceu isso na minha vida, que eu me separei da mulher da minha vida. E aí depois eu me arrependi e pedi perdão a ela, e graças a Deus ela me perdoou. Mas eu falo pra você, eu ia fazer uma das piores coisas da minha vida. Separar da mulher que eu amo. E graças a Deus que ela me perdoou. Porque tem hora que a gente falha. E se a pessoa que terminou com você, ela se arrependeu, ela tá te pedindo perdão, e você ama, eu acredito que vale a pena você dar mais uma chance. Agora, é diferente da pessoa que não gosta, ela já tá bem claro que a pessoa não gosta de você, que ela já tá se relacionando com outras pessoas, e você tá ali, ó, procurando, ligando, implorando para ficar com você. Isso aí vai te trazer prejuízo. Para com isso. Para com isso. Isso vai fazer você sofrer. Porque se você não lutar contra esse sentimento agora, isso vai no futuro te trazer grandes prejuízos. Por exemplo, hoje em dia as pessoas estão namorando e estão tendo relações íntimas. Então os jovens não têm estrutura para viver como casado e depois superar o término da relação. Você vê que muitos jovens acabam, muitas das vezes, fazendo tratamento psiquiátrico, psicológico, porque não tem estrutura para viver como casado, porque eles têm relações íntimas e depois terminam, a pessoa não tem estrutura. É o que tem acontecido hoje na nossa geração. E aí a gente vê essa geração de hoje, a pessoa muito sensível. Muito sensível por quê? Por causa do sentimento. A pessoa tá. Hoje em dia, os jovens, eles não têm a capacidade para suportar um término numa relação íntima. Porque quando a pessoa começa a ter intimidade íntima, é como se ela fosse casado, ela se torna uma só carne. É o que nos ensina a Bíblia. E quando se separa, há uma dor muito grande dentro dela. E é como se ela fosse casada. E aí muitos acabam ficando perturbados. Por exemplo, a gente vê hoje em dia no noticiário, muitos homens não suportam a separação. Mas por quê? Porque tá namorando como se fosse casado, tá em pecado, tá dando brecha pro maligno, pra perturbação. E aí vem a perturbação, vem o demônio falando na mente, ó, acaba com a vida dessa pessoa e depois se mata. E é o que a gente vê por aí. Então tome cuidado com seus sentimentos. Lute contra eles. A vontade da nossa carne. Porque senão você vai ter prejuízo no futuro. Vamos orar?
Eu vou orar pela cura, pela libertação e pela sua vida sentimental. E eu tenho certeza que o poder de Deus vai te tocar. Se você puder, feche os seus olhos, firma sua fé em Deus. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, eu invoco o teu poder agora na vida dessa pessoa que está ouvindo essa gravação, essa pessoa que está doente, essa pessoa que está sentindo esse sintoma dessa enfermidade. Meu Deus, repreenda agora. Está escrito que o Senhor tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades e tomou dessa pessoa também. Meu Deus, vai arrancando agora toda a enfermidade, todo o medo, toda a tristeza. Essa pessoa tem sido dominada pelos maus pensamentos, talvez pensamentos de tirar a sua própria vida. Eu ordeno a você, demônio, sai daí, anda, em nome de Jesus, toda maldição, porque o escrito de dívida que estava sobre ela, Jesus já levou no Calvário. E eu ordeno, sai daí, maldição, sai daí, sai daí. Toda perturbação na mente, você, demônio, que tem perturbado, que tem acusado, que tem condenado, eu te repreendo agora e ordeno, sai daí, sai da mente, sai do coração agora, em nome de Jesus, sai, 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 fala com fé, sai da minha vida, fala, sai da minha vida, sai do meu corpo, sai da minha mente, luta agora, é batalha espiritual, luta, determina com fé, eu já tô curado no nome de Jesus, esse sentimento não vai mais me dominar. Essa pessoa que está passando por problema na vida sentimental, ela não consegue esquecer essa pessoa que não gosta dela. Eu ordeno o demônio, sai daí. Você que entrou nesse relacionamento, nessa vida sentimental, eu ordeno, sai, sai, sai. Agora, toda maldição, seja ela qual for, no nome de Jesus, toda maldição, agora, em nome de Jesus, e saia, e saia, e saia no nome de Jesus. Oh, meu Deus, eu te agradeço. Levante as suas mãos para os céus e receba a paz. Receba o Espírito Santo de Deus no nome de Jesus. Receba a força de Deus. Repita-se comigo. Eu tomo posse da força de Deus que vem do alto. Dessa maravilha que vem sobre mim nesse momento. E eu louvo e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. E muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado pelo seu carinho. Que Deus te abençoe a sua vida e toda a sua família. Um grande abraço e fica com Deus.